O professor Antônio de Moura vai nos falar sobre meteorologia e desenvolvimento, uma política nacional sobre as secas. Tem que baixar o nível aqui. Espero que seja só do microfone. Bem, em primeiro lugar, agradecer os organizadores do evento aí, pelo convite de poder participar. Obviamente eu vou me aventurar numa área que eu não sou expert, que tem a ver com desenvolvimento, mas eu acho que está parte do tema. Vou falar de meteorologia e no sentido de uma política nacional sobre secas, que é diferente de certificação. Esse tema é interessante porque exatamente um mês atrás, 15 de março, nós tivemos uma conferência em Genebra, com 135 países participando, 400 participantes, e lá saiu uma declaração sobre política nacional de secas. No Brasil, a gente já tem algumas sobre política de desertificação, que tem muito efeito antrópico, né? A seca, na realidade, ela tem um efeito natural maior. Como solicitado, os slides vão estar em inglês e vou falar em mineirês. Bem, em síntese, se a gente olha a necessidade de uma política sobre seca, ela requer alguns elementos básicos. Um referencial, um marco legal, ou seja, por lei isso tem que ser colocado. No Brasil você já tem sobre desertificação, mas não tem sobre seca. E claramente ninguém faz nada sem dinheiro. Então você tem que ter um certo fundo alocado a essas coisas. Senão fica a lei no papel. E o Brasil é muito bom nisso aí. E, obviamente, para fazer a lei, para depois para executar isso, você precisa ter um profundo conhecimento sobre a questão do ambiente, da meteorologia, da oceanografia, etc., e do sistema socioeconômico. E, claramente, para ser efetivo, você tem que desdobrar essa política em ações regionais. E, obviamente, você tem que ter, atrás disso, aí vem a parte de ciência e tecnologia, que é onde eu quero falar mais, tem um sistema que os espanhóis chamam de sistema temprano, né? Ou a gente adota como um sistema precoce de previsão. Isso tem que ser muito baseado em ciência e tecnologia, porque aqui no Nordeste você tem muita questão dos os profetas da seca, etc., que não tem muito ciência envolvida nisso. E a Declaração de Genebra, ela aborda essas questões. Vou falar, obviamente, seca no Brasil ocorre até na Amazônia, todos nós sabemos disso. No Sul, você tem um impacto grande na agricultura, no Centro-Oeste. Mas o clássico problema, que já quase venderam o ouro da coroa, é o caso da seca nordestina, problema centenário, né? E vamos falar, então, quais são os fenômenos, então, que causam a meteorologia nordestina e, obviamente, falha desse sistema é que você tem a questão das secas. Então, primeiro, você tem... É complexo o problema no Nordeste, onde você chove menos, exatamente porque 3 sistemas ficam com o restinho da chuva que quase não chegam lá. É quando você tem realmente a área mais semiárida. No norte do Nordeste, no sul do Nordeste, as chuvas vêm basicamente através de frentes frias que chegam até o norte da Bahia. Isso aí vai por volta de pico em novembro. Depois, no norte do Nordeste, é da zona de convergência intertropical, que é um sistema mais previsível, porque é mais robusto, maior, e que a meteorologia consegue lidar melhor. E na parte leste do Nordeste, que aí vem as chuvas mais no meio do ano, são as ondas de leste, que vêm do Atlântico tropical. Estudos clássicos, então, começaram a ser feitos a partir dos anos 70, 80, em mapear melhor, com os dados históricos do Instituto Nacional de Meteorologia, né? Então, você tem as frentes frias vindo de sul, elas chegam até essa região, a zona de convergência abaixando até o norte do Nordeste, vindo até por aqui, e a zona de leste
e você fica com um miolo aqui com pouca precipitação, né? Então, essa aí é a área mais árida. Na tese de doutorado do Paulo Nobre, não somente a parte do Nordeste foi mapeado com dados, mas também utilizando dados de satélite, pôde-se mapear melhor o regime de precipitação. Chove pouco aqui, porque você tem um regime de alta pressão, e na zona de convergência intertropical você tem mais chuva, medida em milímetros por dia, e essa é na área lá da maior floresta tropical do globo. Eu me lembro quando eu comecei a fazer meteorologia aí no começo dos anos 70, a grande questão é porque do lado da maior floresta tropical do globo você tem uma região típica assim, né? Parece um paradoxo. E na realidade a própria Amazônia contribui para que você tenha isso. Na questão do Nordeste, então, do Norte do Nordeste, você tem esse regime de chuva que vem até essa região, está achurada aqui, e o pico é por volta de março. E vem da zona de convergência, que ela vai descendo ao longo do ano, ela está mais ao sul em março. Então, essa é a zona de convergência que traz regime de chuva para essa região norte do Nordeste. É um estudo adaptado do Vernkowski, quando estava no INPE. Nessa questão do Norte e do Nordeste, nós fizemos um trabalho mostrando que você, na realidade, as secas vêm do mar, como se diz muito aqui no Nordeste, que o Atlântico tropical tem um papel extremamente relevante, ou seja, quando águas estão mais quentes do que o normal aqui, mais frias do que o normal ao mesmo tempo, são anos que chovem abundantemente no Nordeste. O reverso, águas mais frias do que o normal, mais quentes do que o normal, chamado de polo positivo, vamos dizer, você teria os anos mais secos, secas extremas. E você tem uma variedade disso, convencionou chamar de polo do Nordeste. Uma série de pesquisas foram feitas a partir de então. Aqui nós temos até o Jacques Servan, que no sistema lá do Orston, do IRD, andou fazendo muitos estudos sobre essa região aqui do ponto de vista oceanográfico. A parte leste do Nordeste, você tem, então, com águas mais quentes nessa região, a alta pressão do Atlântico Sul, ela vem para a região sudeste, né? Então, com esse movimento, você cria uma circulação que é mais de norte aqui, com águas mais quentes, são anos que chovem mais no Nordeste. O reverso, com a alta pressão deslocando no sentido nordeste, águas mais frias, chove menos, e o vento aqui é no sentido de norte para sul. São os anos mais secos na região leste do Nordeste. É o caso aqui de Recife. Então, aqui, tipicamente, você tem, pictoricamente, é isso, os ventos de Nordeste, que fazem as chuvas, então, nessa região aqui que está toda mapeada. Para o caso, então, do Sul, você tem, ao longo dos anos, a zona de convergência do Atlântico Sul, e através de frentes frias, o sistema associado, vão até uma certa região por aqui, tá certo? Então, você vê que há uma superposição com outro sistema que vem do Atlântico Norte, né, lá da ITCZ, e um outro sistema aqui da zona dos ventos alisos, e aí você forma toda essa chuva do Nordeste. Nessa região aqui, acaba ficando o resto de cada um dos sistemas onde chove menos. Esse é o entendimento, e essa animação aqui eu peguei como uma contribuição do Paulo Nobre, numa apresentação que ele fez. Para aqueles que não estão acostumados, eu peguei uma imagem de satélite recente, o dia que eu escrevi essa apresentação, dia 11. Aqui, então, isso aqui seria um certo snapshot, numa imagem, o que seria a zona de convergência. Você vê que nessa época do ano, em abril, ela está muito ao norte da região, né? Então, a ITCZ está muito ao norte, por isso você está notando aqui, quase não tem chuva, a situação atual. E as frentes frias, né, pictoricamente mostrado nessa figura, né, estão chegando na região e ainda não está na época do ano das frentes, da entrada dos ventos alisos aqui. Situação atual, a situação bastante triste, né, para o Nordeste. Então, esse aqui é o total de chuvas para 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro. Você nota, né, toda essa região aqui, ó, essa área, em 3 meses choveu somente 25% do que deveria ter chovido na média. Outra área estende metade da chuva, 75%, ou seja, de amarelo, né, para marrom até vermelho, toda essa área aqui, de dezembro até fevereiro, com chuva muito abaixo da média.
E no mês de março, também você nota, nada ajudou. Nós também abril agora, não temos ainda o total de chuva para poder mostrar. Mas é uma das secas muito grande que nós temos em anos recentes aqui para o Nordeste. E, claramente, no sistema de previsão, nós notamos que havia, já há algum tempo, águas um pouco mais quentes do que o normal no Atlântico Norte e um pouquinho mais frio no Sul. Ou seja, um dipolo fraco, mais atuante para provocar uma situação desse tipo. E aqui no Pacífico, é um El Niño muito fraco. Não estava atuando, não. Mas esse é o sistema que nós temos. E aí dá para notar como atuar nessa questão do sistema de previsão. Você tem que rodar modelos de grande escala e depois fazer o set downscaling para o Nordeste para ver a nuance e o detalhamento das chuvas sobre a região. Esse aqui é um esforço conjunto em previsão probabilística ou estocástica entre o CPTEC e o INMET, foi um esforço grande, da gente começar a fazer previsão conjunta. Até um tempo atrás, cada instituição fazia uma. Obviamente, quando você tem duas previsões, ou as duas estão erradas, ou no máximo uma pode dar certo, né? E aí você tem um problema institucional sério. Nós resolvemos, então, fazer isso de uma maneira conjunta, que você tem uma expertise maior, mais cientistas trabalhando no problema, e a previsão de consenso ela fica mais apropriada. Então, essa é a última previsão, feita para abril, maio e junho, e não está refrescando aquela figura de observação de dezembro até março. Na questão de downscale, quando eu estava na Universidade de Colômbia, nós fizemos um acordo com a FUNSEMI, toda a questão de poder computacional. Você tem alguns centros que têm capacidade de rodar modelos globais, certo? Dê input para esses modelos com observações globais da atmosfera e do oceano, você roda o modelo global, obviamente não vai estar numa escala apropriada. Para eles, você precisa, basicamente, das temperaturas globais da superfície do oceano, né, rodando o modelo atmosférico, que hoje já está com o modelo global, e você, então, pode usar essas informações do modelo global rodando para um detalhamento. Aqui, por exemplo, sobre o Nordeste do Brasil, o modelo global dando essa nuance, né? Menos chuvas aqui, mais chuvas, etc., associado com o ITCZ. Se eu rodo o modelo com maior resolução, você já detalha isso aqui, nessa coisa. E quanto mais resolução no modelo, você detalha um pouco melhor. E aqui, em termos de correlação entre o que um modelo de uma área limitada, com mais detalhe, pode dar, retrospectivamente, de 71 a 91, ou seja, com 21 anos de dado, você chega a ter correlações que vão até a área de 70% a 80% para um período de 3 meses, que é uma correlação bastante significativa e a metodologia é apropriada. A questão da previsão no Nordeste, você volta e meia, você tem um pessoal, aliás, isso já vem desde os anos 60, 70, utilizando séries longas de precipitação de Fortaleza ou de Quixeramobim e fazendo previsão para décadas, né? Então, nós vamos mostrar que essa metodologia ela não pode ser usada isoladamente. Assim que começou o governo do Lula, lá em 2003, foi apresentado um estudo, né, baseado na extensão do Girardi e Teixeira, lá do CTA, e que você estava pegando os dados de 13 e 16 e 26 anos, tá certo? E plotando os dois, e você teria, então, a partir de 2003, um ano com secas muito extremas no Nordeste, que, na realidade, não ocorreu, você teve algumas secas, mas não aquelas do tipo 51, 53, 58, que eram secas muito fortes. Aqui um detalhamento daquela figura. Então, naquela oportunidade, a gente analisou isso, e o que se estava propondo, que entrando em fase negativa, a curva dos 13 anos de período e de 26, você teria uma situação caótica entre 2004 e 2011. Na realidade, isso não aconteceu assim. Uma análise detalhada dessa informação, aqui, por exemplo, Fortaleza, toda a série de Fortaleza de 1848 até 2000, feita pela Mari Caiano, lá do INPE, você nota, na realidade, que tem um pico de energia por volta de 12 anos e um por volta de 25 anos. E, na realidade, você pegar a banda de 11,7, 12,7 está aqui, e uma outra de 23
24.4 a 25.4, e essa aqui, cada uma delas explica somente 14 ou 7% da variância. Então, a metodologia que se propõe naquele método é isso, você superpor as duas, e você teria, quando as duas abaixam, né, você teria anos, então, muito seco. Mas o problema todo é esse, eu acho que, de uma maneira isolada, isso não pode ser utilizado como método de previsão, exatamente porque tem uma baixa acurácia, muito pequena, e, na realidade, estaria se imaginando que haveria uma estacionalidade na série,